Salmo de número 51. Vamos meditar nessa palavra. Uma palavra que eu preparei com todo carinho, com todo cuidado, dentro do tema restauração. E o tema de hoje é restaurando a dignidade e a autoridade de um servo de Deus. Diga comigo: restaurando a dignidade e a autoridade de um servo de Deus. Este é o tema dessa noite. Salmo de número 51, nós vamos ler só o versículo 10, porque depois a gente vai precisar fazer uma leitura total. Diz o texto, vamos ler juntos? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Mais uma vez, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, imutável. Deus e Pai, essa é a Tua santa palavra que nós vamos meditar nessa noite. Prepara os nossos corações. Fala, Senhor, através da minha vida. Usa, Senhor, toda a minha incapacidade, a minha impossibilidade, mas fala, Senhor, ao Teu povo. Usa de misericórdia para com aqueles que precisam ser restaurados na sua dignidade, na sua autoridade espiritual, como servo e como serva do Senhor. Que nenhum dos ouvidos, que nenhum dos corações nessa noite sejam impedidos de ouvir a Tua santa voz. Que não seja a falta de atenção, que não seja o sono, que não seja, Senhor, uma pessoa que esteja do lado do outro, que nada possa se opor àquilo que o Senhor tem para nos falar nesta noite de modo claro e objetivo. É a minha oração nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Eu tenho três objetivos com essa meditação. Se você gosta de anotar, eu ia pedir o Clem para também colocar os três objetivos dessa meditação, porque se eu disser agora para vocês o que eu desejo falar, vai ser mais fácil para os irmãos entenderem tudo o que eu vou dizer aqui nessa noite. Meu primeiro objetivo com essa meditação do Salmo 51 é mostrar que estamos diante de um Deus que revela ou que se revela a cada dia, a mim e a você, cada dia, através do seu imenso amor, todos os dias. Meu primeiro objetivo é mostrar a grandeza de um Deus que tem o prazer de se revelar a mim e a você todos os dias. Não é só hoje, depois de amanhã. Deus tem o desejo e o prazer de se mostrar e se apresentar a nós todos os dias, através do seu imenso amor, da sua bondade e da sua misericórdia. Esse é o meu primeiro objetivo com essa reflexão. Segundo objetivo dessa minha reflexão nessa noite é mostrar, irmãos, que Deus está sempre disposto a ajudar o homem a reconstruir a sua vida do nada. Diga comigo: Deus está disposto a reconstruir a minha vida. Diga para o irmão: a sua vida, a partir do nada. Diga: criando tudo novo. Deus, eu quero apresentar um Deus a vocês que se revela todos os dias a nós, através do seu amor, e mostrar um Deus que está disposto todos os dias a reconstruir comigo e com você, e nos ajudando a reconstruir uma vida nova a cada dia. Reconstruir uma vida não é fácil, mas com a ajuda de Deus se torna possível. Meu terceiro objetivo com essa reflexão nessa noite é mostrar que Ele deseja recomeçar com você e comigo. É mostrar que Deus deseja recomeçar com nós dois, comigo e com você, com cada um dos meus irmãos que estão aqui, uma jornada onde talvez alguém tenha parado. Geralmente o ser humano interrompe o processo da sua vida. Pessoas deixam de fazer o que começaram a fazer. Interrompem no meio do caminho um plano, um projeto, que talvez possa ter sido de Deus. Deus tenha plantado no seu coração. Talvez você tenha interrompido, mas Deus, nesta noite, eu quero te apresentar com um terceiro objetivo, que Deus deseja recomeçar com você e comigo a jornada aonde nós paramos, porque Ele continua com as mesmas promessas para a nossa vida. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus é que deseja recomeçar com você aonde você parou, porque Ele tem os mesmos planos para a sua vida. Pastor, eu parei minha faculdade. Deus deseja recomeçar contigo, te ajudar, te fortalecer.
Pastor, eu abandonei minha caminhada cristã, eu abandonei o que eu fazia na igreja. Deus deseja recomeçar com você nessa noite, do nada, começar de novo com você essa jornada, porque Ele ainda tem promessas para realizar na sua vida. Davi, um dos homens que manifestou um comportamento mais nobres dos homens da Bíblia: obediência. Davi foi um dos homens que mais manifestou uma personalidade e um jeito de andar com Deus nobre, que foi o jeito de andar com Deus em obediência. Davi tinha o prazer de andar ao lado de Deus, porque sabia que para andar ao lado de Deus consistia em obedecer a sua vontade, a sua voz, e jamais querer ultrapassar os limites daquilo que Deus diz sim, daquilo que diz Deus não. Nós estamos diante de um homem que no capítulo 51, quase todos conhecem a história, pecou. Um homem que, como eu e como você, que lutamos todos os dias para nos manter na linha, mesmo assim, a gente bota o pé fora da faixa. A gente luta no trânsito para manter-se à esquerda ou à direita, nunca no acostamento. Mas quando a gente olha para o acostamento, livre, o horário, só luz vermelha, você fala, são só 2 quilômetros. Aí você pisa, aí você vai contando 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 200, 400. Olha quantos carros eu consegui ultrapassar. Assim como você, Davi, foi, assim como Davi foi, nós somos homens que lutamos todos os dias para nos manter na presença de Deus, andar ao lado de Deus, firmar os nossos passos com Deus, mas pecamos, erramos, nos desconectamos daquilo que Ele tinha para a nossa vida, nos desencontramos dos planos dEle, nos desencontramos do caminho que Ele tinha preparado para nós, perfeito. E a gente sai dessa presença, sai desse caminho. E na semana passada eu falei que dois motivos do insucesso de uma pessoa é quando ele se desencontra do plano de Deus. Um dos motivos dos insucessos das pessoas, do fracasso de muitas pessoas, é quando na sua caminhada cristã ele se desconecta, ele se desencontra do propósito para a sua vida, aquele que Deus havia estabelecido. Quando pela sua própria vontade, como Abraão no capítulo 12, versículo 10, que eu mencionei na semana passada, ou na retrasada, como o próprio Davi, em 1 Samuel 27, quando ele decide aliançar-se com os filisteus, para quê? Para que ele não caísse nas mãos de Saul, como se Saul fosse maior do que Deus, como se Saul fosse um grande problema na vida de Davi. Não era. Saul era simplesmente o agente transformador e de crescimento na vida de Davi. Ele não era um problema, ele era somente um instrumento nas mãos de Deus para fazer Davi crescer dia a dia. E agora nos deparamos com um homem que tinha um sinônimo de obediência, que tinha uma marca de um homem que era temente a Deus, um homem que andava na sua presença, um homem que visava sempre agradar a Deus, um homem que tinha valores e princípios, que tinha nas suas mãos o poder de destruir o seu opressor, e disse: como eu vou poder tocar no ungido do Senhor? Um homem que tinha um coração em Deus, como eu e você, saiu da faixa, pecou. Esse homem agora precisa ser restaurado na sua dignidade. Ele é um líder de Israel, ele é um rei, ele governava uma nação, ele comandava um exército, ele tinha mulheres que cantavam todos os dias para ele. Ele não precisava ter cometido o que cometeu. Geralmente o que nós fazemos sem necessidade. Todos os nossos pecados são frutos da nossa natureza humana, carnal, egoísta, diabólica. Aquela lá de Gênesis 3, de quando Satanás veio e disse para Eva: olha, tudo que Deus disse não tem nada a ver, ele está exagerando. Aí a discussão lá em casa entre eu e Denise, discussão no bom sentido, biblicamente falando, a mensagem que Eva recebeu não fora culpa dela, foi culpa mais do homem, porque ele não passou a mensagem correta. E Satanás, sabedor disso, o que ele fez? Disse: não é bem assim o que Deus disse. Por quê? Porque o próprio homem não havia passado a mensagem direito para sua mulher. Mas a gente está diante de um homem que pecou, líder de Israel, que precisava ser restaurado na sua dignidade, precisa ser visto agora não como um homem que pecou, que estava vestido de
de pano de saco, de cinza, prostrado, chorando. Ele tinha que ser restaurado na sua dignidade como rei, na sua autoridade como um governante. E o que esse homem faz? Diga comigo, este homem ora. Diga para o irmão que está do seu lado, eu sei que você não gosta de fazer isso, mas você vai fazer hoje. Meu irmão, ore. Somente. Esse homem ora. E a oração, e o salmo é um salmo de penitência, é um salmo que expressa uma oração verdadeira, uma oração de confissão, de arrependimento, e nós vamos aprender hoje como esse homem conseguiu ser restaurado por meio desta oração. E o que a gente pode aprender com isso? Lá no versículo 1 a gente aprende uma coisa muito interessante. O que a gente pode aprender? E o que esse homem recebeu da parte de Deus quando ele entende tudo isso? O que a gente aprende com Davi? Primeiro, a gente aprende que a oração de Davi por restauração nasceu através de um profundo conhecimento que Davi tinha sobre Deus. Clem, você colocou para a gente? O Clem anotou ali, ó. A oração de Davi por restauração, leia comigo. A oração de Davi por restauração nasceu através de um profundo conhecimento que ele tinha sobre Deus. Se tinha um homem que conhecia Deus na sua essência, era o próprio Davi. Quer ver isso? Capítulos 16, 17, lá de Samuel, quando ele se depara com o chamado, quando ele se depara diante de um homem que vai ungí-lo, e que coloca as mãos sobre ele, impõe as mãos sobre ele, unge ele como rei de Israel. E esse homem logo após é levado ao campo de batalha e se depara diante de um exército, e um homem poderoso que afronta todo o exército de Israel. Este homem fala uma coisa que reflete, sabe o que? Ele conhecia muito sobre Deus. Aquele homem tinha um conhecimento sobre Deus, quando ele diz assim, não tenha medo. Por quê? Porque quando eu cuidava das ovelhas de meu pai, eu enfrentei um leão e um urso. Eu matei, eu destrocei e consegui salvar o cordeiro das bocas do leão. Aí ele disse, o Senhor também me dará esse incircunciso nas minhas mãos, porque eu sirvo. Irmãos, a oração de Davi pela sua própria restauração veio através de um profundo conhecimento que ele tinha sobre Deus. Ele pecou, ele está num quadro, ele está numa posição difícil. Ele perdeu a sua dignidade, ele perdeu a sua autoridade, ele era visto pela nação de Israel como um líder que ele tropeçou. Irmãos, você pode fazer muita coisa boa ao longo da sua vida, só não tropece, porque basta uma falha para a sua dignidade ir para o chão. Você anda 100%, quando você deixa 1%, você já não serve mais. Quando o homem peca, quando o homem ele vai por esse caminho, ele perde a sua dignidade, preserva a sua vida com Deus. Cuidado com o pecado, porque ele é transgressão, e isso é uma oposição, é como se a gente errasse o alvo. Acerte o alvo todos os dias, corra do pecado, firme-se na presença de Deus. A oração que esse homem faz reflete um profundo conhecimento que ele tinha sobre Deus. Quer ver um outro texto maravilhoso? 1 Samuel 23, versículos 26 ao 29, se você quiser depois ler em casa, eu vou mencionar. Quando ele chega lá nos Zifeus, ele livra Keila, ele peleja contra um pessoal que estava invadindo Keila, e aquele povo Zifeus começam a denunciá-lo para Saul, e Deus fala para Davi assim, Davi, o que você fez de bom para esses homens, ele não vai retribuir a vocês. Aí Davi pergunta para Deus, Senhor, os zifeus vão me entregar nas mãos dos filisteus? Sabe o que Deus diz para ele? Vão te entregar. Senhor, eles vão me denunciar para Saul? Vão te denunciar para Saul. Então, sai daqui. Davi sai, se esconde num vale. Diz a Bíblia, irmãos, que Saul recebe a notícia dos zifeus que Davi tinha se escondido num vale. Sabe o que Saul faz? Chama todo o seu exército, encurrala Davi, coloca Davi no meio do vale, e Davi não tinha para onde correr, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás e nem para frente. Olha como Deus, como aquele homem conhecia Deus. Sabe o que acontece? Um mensageiro vem a Saul e diz assim, Saul, deixa esse cara para lá, larga Davi, para com teu orgulho, porque os filisteus estão invadindo a terra de Israel, e eles vão destruir a gente. Na mesma hora, Deus faz com que Davi seja poupado, porque Saul volta com seu exército,
para guerrear contra os filisteus, e a Bíblia fala que Davi é salvo por causa de um mensageiro. Sabe por quê? Por causa de um mensageiro. Quem foi esse mensageiro? O próprio Deus que colocara para cuidar da vida de Davi. Esse homem tinha um conhecimento profundo sobre Deus. Ele sabia que quem tinha livrado ele naquele momento tinha sido Deus. Aquele homem faz uma oração reconhecendo e tinha um profundo desejo de continuar conhecendo esse Deus, mas ele sabe que tudo aquilo que lhe apresentou, que foi apresentado à sua vida, foram duas marcas características de Deus. Diga comigo: bondade e misericórdia. Ele conhecia as duas marcas características de Deus. O Salmo 23, bondade e misericórdia, ele disse: certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa oração de arrependimento, olha o que diz o verso primeiro que a gente não leu: compadece-te de mim, ó. Segundo o quê? Diga comigo: compadece-te de mim, segundo a tua benignidade. Ele, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi conhecia a bondade, a benignidade, a misericórdia de Deus. A gente, quando comete uma falha, geralmente a nossa primeira iniciativa é esconder-se. Como Eva, como Adão, nossa primeira iniciativa é a vergonha e o ocultar. Davi, ele se coloca e diz: Senhor, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a multidão dos meus pecados, apaga ela, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, mesmo que um dia eu e você tenhamos virado as costas para Deus, como Davi em um dado momento na sua vida virou as costas para Deus, mesmo que um dia eu e você venhamos virar as costas para Deus, nosso conhecimento do que Ele já fez por nós, nosso conhecimento sobre Deus deve nos levar sempre de volta para Ele. E foi isso que Davi fez. Ele pecou, ele se afastou de Deus, ele virou as costas para Deus, ele cometeu uma transgressão, mas o conhecimento que ele tinha de Deus, de bondade e misericórdia, o atraiu de volta. Ele disse: não, o meu Deus é bom. Diga comigo: o meu Deus é bom. O filho pródigo estava lá comendo os farelos dos porcos, mas sabe o que ele disse? Na casa do meu pai, os funcionários dele comem melhor do que eu aqui. Aí o que ele diz? Vou ter com meu pai. Por quê? Porque ele conhecia o pai dele. E vou dizer ao meu pai: pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí ele diz: me trata como qualquer um dos teus funcionários. Ele conhecia o pai que tinha e sabia que quando ele voltasse, o pai iria recebê-lo. Irmão, se o seu pecado é grande, o Deus que nós servimos é maior do que ele. O Deus que nós servimos, as falhas, às vezes os desencontros que nós temos, viramos as costas dizendo: Senhor, deixa que eu resolvo dessa vez, e a gente quebra o nariz. Sabe o que a gente tem que fazer? Lembrar-se daquele Deus bom e misericordioso que sempre está de braço estendido ao nosso encontro. Tem uma canção, eu só acho bonita a canção, só não sou favorável ao cantor, que diz que o seu amor é tão grande e incondicional, não é? Eu não sei nem cantar essa música, mas a frase é perfeita. Portanto, o meu primeiro objetivo é este: apresentar os irmãos, mostrar aos irmãos que estamos diante de um Deus que se revela a cada um de nós todos os dias através do seu amor. Através do seu amor. Segunda coisa que a gente aprende com essa oração de Davi. A primeira foi que a gente viu que ele tinha um profundo conhecimento sobre Deus. Mas a segunda está ali, Clem, coloca para a gente. Segundo aprendizado que a gente tira daí é que Davi, quando orava por restauração, o que diz? Oração de Davi por restauração nasceu através de um reconhecimento da gravidade do seu pecado contra Deus. Você não leu não? Leia comigo. A oração de Davi por restauração nasceu através de um reconhecimento da gravidade do seu pecado contra Deus. Versículos 2 ao versículo 7, leia comigo. O que ele diz? Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu. Pois eu conheço, olha, ele sabia a transgressão, o tamanho do seu pecado, a gravidade do seu pecado.
Rapidamente, olha para mim, antes da gente ler até o verso 7. Tem 3 verbos aqui. Lavar, está aqui, ó, apagar, verso 1. Lavar, verso 2. E purificar, ainda lá no verso 3. Sabe o que Davi está nos dizendo aqui? Qual é a ideia que isso nos traz? Eu anotei aqui, a primeira ideia do apagar as transgressões é como se ele tivesse falado para si, Deus, apaga todo o registro, tudo que está escrito no teu livro contra mim, ou a meu respeito, que eu não tenha sido digno diante de ti, apaga todo o registro errado que eu tenho diante de ti. Davi, quando ora, ele não pede tão somente, Senhor, apaga, ele sim, Senhor, arranca, tira isso do registro, não passa no Wikipaper não, queima esse negócio, esquece. O segundo verbo que ele usa é lavar. Sabe qual é a ideia aqui? É de pegar uma roupa suja, e usar vênis, branco, white, aquele pó, colocar as irmãs, sabe o que eu estou falando, não sabe? Não sabe? Juntar com um pouquinho de cloro, e esfregar no tanque. Davi está falando assim, Senhor, apaga, arranca, pega o registro e rasga, esquece as minhas transgressões. Sabe mais o que, Senhor? Pega a minha transgressão e lava, para que eu fique limpo. Davi tinha um reconhecimento da gravidade do seu pecado. Davi não ficava dizendo assim, Senhor, eu não pequei tanto assim. Mas tem gente que faz pior do que eu. Já viu aquele tipo de crente que ele pecou, mas tem sempre alguém pior do que ele, que ele acha que o seu pecado é grave, mas tendo em vista o pecado do irmão alheio, ele diz, eu sou um santo perto dele, né? Aí é assim, o primeiro pecador vai e corta, aí, já que eles foram, aí eu vou também, aí você joga uma terceira, aí você corta 500 carros, aí chega na sua casa umas 30 multas, né? Mas que Deus nos perdoe, que nos lave completamente e apague os registros. Só não vai apagar o registro do Detran, porque esse vai chegar para a gente pagar no final do mês. Sabe qual é outro verbo que ele usa? Purifica-me. Você sabe o que significa isso? Qual a ideia que o texto está trazendo aqui? Da purificação de um leproso. A purificação de um leproso tinha que ser atestada diante de um sacerdote. O sacerdote olhava para o leproso e tinha que atestar que ele estava curado. E olha para mim, você sabe como é que eles atestavam? Através do milagre. Não tinha cura, não tinha. Ou seja, ele está fazendo, Senhor, faz um milagre na minha vida, apaga, lava e faz um milagre, purifica-me, porque não tem cura, não tem jeito, o homem não pode, mas Deus pode. Verso 2 ainda, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Ele diz, eu sou conhecedor das minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele diz, verso 4, o que, irmãos? Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que tu serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Verso 5, eu nasci na iniquidade, e no pecado concedeu a minha mãe. Eis que não te comprases, ou te comprases na verdade do íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Verso 7, purifica-me com isopo, e eu ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz um milagre, Senhor, novamente, e eu vou ficar limpinho, totalmente purificado. Meus irmãos, transgredir é o mesmo que errar o alvo. Transgredir, pecar, é o mesmo que nós estarmos diante do alvo e jogarmos para fora da sua direção. Irmãos, Davi sabia que havia errado esse alvo e que precisava voltar. Ele tinha consciência de que ele errou o alvo, de que ele saiu da linha, de que ele transgrediu, mas ele precisava voltar. E por mais que desejasse, ele não podia receber de modo algum o perdão enquanto ele não confessasse o seu pecado. Enquanto Davi não confessasse o seu pecado, Salmo 32, versículo 4, enquanto calei os meus pecados, o que aconteceu? Envelheceram os meus ossos. Pelo quê?
pelos constantes gemidos todos os dias. Davi queria o perdão, mas só podia recebê-lo, e Deus só poderia dar se ele confessasse: Ele lava-me, purifica-me e apaga as minhas transgressões. O único caminho para uma restauração como essa é a oração e a confissão dos nossos pecados. Senhor, eu sou um vacilão, eu pequei contra Ti, eu errei o alvo, eu peguei a contramão, eu extrapolei o limite, eu me desencontrei dos Teus caminhos. Senhor, eu estou errado. Aí sabe o que vai acontecer? O primeiro objetivo: nós vamos nos deparar todos os dias com o imenso amor de Deus sobre nossa vida e com as duas marcas que marcam o seu caráter: bondade e misericórdia. Estamos lá: Senhor, lava-me, purifica-me, limpa-me. E Deus, com sua bondade e com sua misericórdia, está dizendo assim: levanta, meu filho, já te lavei, já te purifiquei, levanta, segue teu rumo e não peques mais. Meus irmãos, foi isso que Davi fez. Pediu para que apagasse as suas transgressões, lavasse completamente a sua vida e purificasse completamente do seu pecado. Provérbios 28, versículo 13. Olha o que diz esse texto maravilhoso. Eu já estou me encaminhando para o final, para que a gente possa orar. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Você vai encontrar esse texto e vai marcar ele na sua Bíblia e vai ler em alto e bom som junto comigo. Todos acharam? Provérbios está na Bíblia, tá bom? 28, 13, no 3. O que encobre as suas transgressões nunca... Grava, eu falo sempre para lá em casa, né? Pega algumas palavras e coloca a letra 15 nela, 20, 40, 72. Aumenta ela, grifa ela, bota uma caneta vermelha nela, bota umas setas apontando. Vamos ler de novo? E quando chegar nesse nunca, você vai ser pentecostal um pouco maior, mais nessa noite. Vamos lá. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, o que acontece? Alcançará misericórdia. Qual o primeiro passo? Confessar. Qual o segundo passo? Esperar que a misericórdia da bondade de Deus, que se renova todos os dias, pela sua característica primordial, que é bondade e misericórdia, renove sobre a nossa vida todos os dias pela manhã. Terceiro aprendizado que a gente tira desta oração de penitência de Davi pelo seu próprio pecado. Lachlan, coloca para a gente o terceiro. Vamos ler juntos? A oração de Davi por restauração nasceu através de um desejo de servi-lo e adorá-lo novamente e de modo aceitável. Sabe como nasceu esta oração? Não nasceu só pelo conhecimento que ele tinha sobre Deus, não nasceu só pelo reconhecimento da gravidade do seu pecado. Era um câncer em estado terminal, em metástase. Era um câncer que iria destruir a vida de Davi, mas ele também ora através de um desejo de servir novamente a Deus, de adorar novamente a Deus, só que agora de modo que Deus aceitasse. Por que, pastor? Tem coisa que Deus não aceita? Olha para mim. Não. Lá no versículo 14, versículo 17. Sacrifícios, lê comigo, agradáveis, aceitáveis a Deus. Leia. Sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? Espírito quebrantado. Ele diz o que o texto? Coração compungido e contrito, não desprezarás. Chega na sua casa, vai lá no Google e bota quebrantado, antônimo. Você coloca compungido, antônimo. Tudo que for contrário, Deus não aceita porque não lhe é agradável.
Então tem coisas que Deus não recebe, olha para mim? Não. Você lembra do publicano e do fariseu? Quantos aqui lembram do publicano e do fariseu? Eu não lembro dele não, mas está na Bíblia. Publicano e fariseu chega diante de Deus e fala assim: Senhor, dou dízimo de tudo que eu tenho, não sou como esses demais irmãos que entram na igreja, que não jejuam. Eu não, eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo que eu tenho. Mas eles não fazem nada disso. O publicano nem perto chegava, de longe ele abaixava a cabeça e dizia: sê propício a mim, porque eu sou pecador, tem misericórdia de mim. A Bíblia fala que um volta para sua casa justificado e outro não. Então tem forma que Deus aceita e tem forma que Deus não aceita. Tem adoração que Deus recebe e tem adoração que Deus não recebe. Pastor, de que forma? Nossa vida precisa estar diante dele. Amém ou não amém, irmãos? Deus é santo? Deus não é santo? O que é que ele pede de nós? Sede santo, porque eu sou santo. O que Davi deseja agora? Qual é o motivo da sua oração? O que ela nos ensina? Que essa oração por restauração traz nele um profundo desejo de ele voltar a servir como ele servia, de adorar como ele adorava, só que agora de modo aceitável. Porque Deus não aceitara agora mais a oração, e muito menos a adoração de Davi. Versículos 8 ao 12. Olha o que diz o texto: faze-me, por favor, Senhor, faz em mim, ou faze-me ouvir júbilo e alegria. O que diz o texto mais? Para que exultem os ossos que o Senhor esmagou. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Tudo que Davi pede, do versículo 8 até o versículo 9, é um profundo desejo que ele tem de voltar a ser aquele homem que ele era. Pergunta: quantos gostariam de ser aquele homem, aquela mulher que um dia você foi, que olhando pelo ponto de vista agora seu mesmo, você era melhor do que é hoje? Quantos? Você era mais de oração, você era mais fervoroso na oração, você era mais assíduo, era. Então, essa foi a oração de Davi. Ele queria servir, ele queria adorar, ele queria ser mais daquilo que um dia ele deixou de ser por causa do pecado, por causa de alguma coisa que havia sido perdido no meio do caminho. Queridos, o pedido de Davi por restituição da alegria da sua salvação foi porque o pecado que ele cometeu afetou Davi em um todo. Quer ver o texto? Nós acabamos de ler. Mas afetou os seus olhos. Versículo 3. Olha lá: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante. É como se ele se olhasse no espelho e dissesse assim: pecador. O pecado que Davi cometeu impedia ele de servir e adorar a Deus de modo aceitável. Por quê? Porque afetou ele num todo. O pecado não afeta somente uma partezinha da nossa vida, afeta a gente num todo. Na Bíblia está nos mostrando que afetou os olhos de Davi. Afetou, sabe aonde? A sua mente. Versículo 6, olha lá: eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Sabe de onde vem isso? A partir da sua mente. Quer ver um outro? Aonde foi afetado? Aonde o pecado atuou profundamente em Davi? Lá, ó, nos seus ossos. Versículo 8: faze-me ouvir júbilo e alegria. Para quê? Para que o Senhor exulte os ossos que o pecado esmagou. Quer ver mais? No seu coração e no seu espírito. Versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração que está esmagado e um espírito que está totalmente esmorecido. O que Davi está pedindo? Senhor, me faz de novo. Você sabe aonde nós encontramos esse verbo criar? Aqui na Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 1.
O verbo criar, cria em mim, é o mesmo verbo usado em Gênesis 1:1. E criou Deus os céus e a terra. Não foi isso que diz o texto? Quando ele cria do nada. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, cria em mim do nada um coração puro. Cria do nada novamente, cria de um coração destruído, arruinado, todo esfacelado pelo pecado, cria de novo um coração. Eu quero finalizar só mostrando para os irmãos o último ponto que Davi ora, que talvez seja o que a gente pode chamar de um fechamento glorioso na vida de um homem que faz uma oração de penitência que é ouvida por Deus. O que diz ali? O que a gente aprende? Leia comigo. A oração de Davi por restauração nasceu de um desejo de ser novamente um instrumento nas mãos de Deus para a sua glória. Você deseja ser um instrumento de Deus para a glória de Deus? Você deseja de coração? Olha o que Davi fez. Vamos ver o texto? Versículos 13 somente. Então, depois de tudo que o Senhor fizer por mim, me perdoar, eu vou ensinar os transgressores os teus caminhos. O que diz o texto? E os pecadores vão se converter ao Senhor. Davi sempre foi um servo de Deus. Sempre. Davi sempre esteve diante de Deus, obediente a Deus, consultando a Deus antes de tomar suas decisões. Só que Davi, assim como nós, pisamos fora da faixa, entramos na contramão, nos desencontramos da sua vontade. Só que agora Davi quer novamente, através dessa oração, voltar a ser um instrumento nas mãos de Deus para a glorificação do nome dele. Ele agora deseja recuperar seu ministério. Ele agora deseja recuperar a sua dignidade diante do seu reinado, dos seus súditos. Ele agora deseja recuperar a sua imagem de autoridade. Quando um pai comete um pecado grave, seus filhos olham para ele e dizem assim: o senhor não tem mais autoridade sobre a minha vida. É triste. Esse era o sentimento de Davi. Davi tinha perdido sua dignidade. Ele agora quer novamente a autoridade de volta e ser novamente um instrumento usado nas mãos de Deus. E os efeitos dessa restauração na vida dele foi a volta da confiança. E ele começa fazendo vários pedidos para Deus a partir do versículo 14. Vamos ler? Olha como Deus restaurou o coração daquele homem de uma maneira tão gloriosa que o faz ter uma confiança plena em Deus. Verso 14, leia comigo por gentileza. Ele diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará. O desejo de Davi, irmãos, era novamente testemunhar aos perdidos e conduzi-los de volta para Deus. Lá no verso 13, o desejo de Davi era esquecer do seu passado, era fazer com que Deus apagasse e ele começasse novamente a cantar louvores para Deus. Não só levar pessoas ao arrependimento, mas no verso 16 Davi oferecia ou desejaria oferecer novamente bem mais do que o dinheiro que ele tinha. Muito mais. Olha o que diz o verso 16: o Senhor não se compraz em sacrifício. Do contrário, ele diz: o meu dinheiro, o meu poder, tudo que eu tenho, eu te daria. Ele diz: não te agradarias o Senhor de nenhuma oferta dessas, de holocaustos comprados. Mas versículo 17 fecha dizendo: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito, o Senhor não irá desprezar. Eu quero fechar com esses 3 objetivos ao você mais uma vez nessa noite. Acredite que por mais que você tenha cometido alguma falha na sua vida, que é passivo de todo ser humano, Deus todos os dias nos visita com o seu amor e com as suas marcas de bondade e misericórdia. Segundo objetivo é te mostrar que Ele está disposto a te ajudar nessa noite. Sem a ajuda de Deus, você vai continuar no pecado. Sem a ajuda de Deus, você vai continuar sendo alguém que a imagem desse salmo nos traz um poço, uma escada, onde lá dentro está Davi sujo, de uma ovelha perdida, que Davi é essa ovelha, e de um filho que está longe do pai, que quer voltar, que é o próprio Davi.
Sem a ajuda de Deus, você não consegue nada. E o terceiro objetivo é que Ele deseja recomeçar com você hoje, de onde você parou. Pastor, eu errei. Pastor, eu falhei. Pastor, eu pequei. Deus quer restaurar a sua dignidade, quer restaurar a sua autoridade e quer fazer com que você recomece de onde você parou. Porque Ele tem as mesmas promessas que tinha lá atrás com a sua vida, como tinha com Davi. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, 12 e 13, nós vamos ver um homem que depois de reconhecido o pecado, perdoado por Deus, se levanta, toma um banho, come, bota a farda, pega a espada e vai para a guerra e ganha a batalha. O que Deus faz? Quando a gente pede e quando a gente confessa, Ele renova a sua bondade, a sua misericórdia sobre a nossa vida e diz: vai embora, eu sou contigo novamente. Diga para a pessoa que está do seu lado: meu Deus é um Deus de recomeço. Foi essa a palavra de manhã, não foi, Círico? Deus é um Deus de recomeços. Vamos orar, feche os seus olhos. Quero convidar os irmãos da música. Nosso Pai, nosso Deus bendito, somos gratos a Ti pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Somos gratos a Ti pelos exemplos como Davi, exemplos desse homem que pecou assim como nós pecamos, como somos falhos, mas temos diante de nós um Deus misericordioso, bondoso e compassivo. Um Deus que está todos os dias disposto a nos ajudar a recomeçar novamente. Que nessa noite, Senhor, aqui, eu não sei se há, eu espero até que não tenha ninguém aqui, Senhor, mas se houver alguém aqui que tenha interrompido a sua caminhada contigo por causa do pecado, de uma transgressão, por ter errado o alvo, por ter se desencontrado dos teus planos, que eles sejam encorajados nessa noite, primeiro, Senhor, a reconhecer a tua bondade e o teu amor, e depois, Senhor, saber que tu está disposto a recomeçar junto com Ele, de onde Ele parou. Meu apelo nesta noite é talvez para alguém que tenha nesta noite entrado por essas portas, que tenha sido alcançado por essa pequena palavra, e sejam restaurados na sua dignidade e na sua autoridade diante do Senhor. É a minha oração nessa noite, em nome de Jesus.